filtro com água lá, geladinha. Essa daqui tá mais... Aí, isso aí. Tem. Fica aqui, ó. Eu vou tirar do celular e mando. Agora ficou melhor. Não. Aí tem uma... Boa noite a todos. A quinta literária de hoje é dedicada à memória de nosso associado, o Sulino Leão, que faleceu na última quinzena do mês passado em Goiânia, aos 94 anos, grande amigo desta casa, um escritor muito importante. Seu livro Maia, seu romance Maia, publicado na segunda metade do século passado, é considerado uma das boas aquisições da prosa de ficção brasileira do século XX. Então, essa sessão de hoje, essa quinta literária desta noite, é dedicada a este querido associado e amigo, era confrade de muitos de nós aqui na Academia Brasiliense de Letras, uma figura extraordinária. Tive um excelente convívio com o Dr. Sulino, por intermédio de um amigo em comum, que é também associado a esta casa e nosso também confrade na Academia Brasiliense, que é, na Academia de Letras do Brasil também, que é Alain Barbosa. Então, só para reforçar, é uma quinta literária dedicada à memória de Sulino Leão. Nas duas últimas quintas literárias de 2018, ouviremos as vozes cultas e sábias de dois estimados e admirados fundadores da ANE, Lina Tâmega Peixoto e Anderson Braga Horta. A palestra desta noite está a cargo da Lina, grande escritora de Cataguases, das Minas Gerais e do Brasil, que discorrerá sobre as projeções do barroco na poesia de Cecília Meirelles. A do Anderson terá lugar daqui a 2 semanas, mais precisamente no dia 22 deste mês, e consistirá em homenagem a Olavo Bilac, no ano do centenário de sua morte. Logo após a fala de Lina Tâmega Peixoto, os presentes estão convidados a se dirigir ao foyer deste auditório, onde, no curso de coquetel de confraternização, oferecido pela Lina, ela autografará seu mais recente livro de poemas, Alinhavos do Tempo, que tem o selo da Tagore, nova promissora casa editorial de nossa cidade. Tenho a alegria e a honra de passar a palavra à querida Lina para mais uma de suas sempre aguardadas reflexões sobre a obra poética imortal de sua inigualável e inesquecível mestra e amiga. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado pela presença de todos. E antes da minha fala, eu quero fazer um agradecimento muito especial a Lisier pela maravilha do convite que ela elaborou. Inclusive, ela já fez uma atitude barroca. Eu estou na parte de baixo, Cecília está na parte de cima, já na dualidade do barroco. Mais ainda, ela colocou o acordo do tempo, sugerido pela imagem da escultura de Bernini, o êxtase de Santa Teresa, que ampara as letras do convite. Realmente, todo mundo ficou encantado com esse convite. Eu agradeço aqui, Lisier, você tem estado com os dedos cheios de estrelas no dia que fez esse convite. Ela não vai dizer não, mas eu tenho que estar com esse convite também. Ah, é? Então eu agradeço, está bem. Então, eu muito agradecer. Bem, o título da palestra vocês têm aí, né? Eu andei imprimindo alguns versos, algumas estrofes, para que eu pudesse fazer um acompanhamento mais lúcido do que eu vou falar. Né? Neste novembro, em que o tempo faz 54 anos da morte de Cecília Meirelles, penetramos no espaço do sonho imaginário e do infinito despertar. As tênues lembranças do passado
vão lentamente recompondo os instantes de agora para que se possa buscar, na sua criação poética, as reflexões, o domínio intelectual das ideias e das sensações e o pensamento mítico-religioso da autora. O estudo da poesia de Cecília Meirelles pretende expor o que se oferece de temas e motivos barrocos, de como neles intervém na escolha dos assuntos, das experiências, das circunstâncias e do sentir que se maravilha e transforma a vida e o mundo por meio de um jogo de palavras. Este aspecto lúdico com que Cecília densa e dança e modula as imagens em estruturas precisas, estéticas e sedutoras, fraturadas de vida e de morte, e enfaixadas nas camadas da alma, no jeito de contemplar o devaneio da solidão, nos resíduos das experiências do obscuro e da claridade, no aprendizado dos sentidos, nas teias da paixão e da angústia, ajustam-se aos gestos e aos silêncios de como ela pronuncia as formas das palavras. Para uma melhor percepção do barroco na poesia de Cecília Meirelles, consideramos necessária uma breve revisão histórico-cultural que revele traços e vozes que informem a complexidade do mundo barroco e adotamos, para nos situar no tempo, o trabalho de Wolfling em 1915, com a publicação de conceitos fundamentais na história da arte, onde delineia os princípios fundamentais da passagem da arte renascentista para a arte barroca, no caso das artes plásticas. Historicamente, o estudo representa a base de todo um desenvolvimento de conceitos sobre o barroco. Vejamos algumas dessas oposições. No Renascimento, a realidade é linear, sentida pela mão, fechada, deixando de fora o observador, e a claridade é absoluta. No Barroco, a realidade é pictórica, seguida pela vista, composta em profundidade, de jeito a ser seguida, aberta, colocando o espectador, o observador, por dentro, e há uma claridade relativa. Para compreender este homem barroco, temos de trazer até nossos dias as transformações do sentir e do contemplar um novo mundo e novos modos de viver que lhes são dados pelos descobertos das terras da Ásia, América e África, do século XVI. O homem civilizado defronta-se com outras realidades, formas de vida, costumes, hábitos, trajes, novas noções da natureza física e moral, flora, fauna e o que mais se desenhava de exótico e estranho. A dualidade de mundos lhe dá uma estabilidade no viver e lhe inquieta a inteligência dos sonhos. O século XVII é o século da razão, da ciência, da filosofia, da astronomia, da física, de Descartes. Porém, contida pela rigorosa disciplina religiosa, acrescida da Inquisição, que já começou no século XII, da Inquisição começa no século XII, e tem um auge no século XVII. E da Contra-Reforma de Lutero, não? Contra Lutero. O homem encontra-se dividido, esgarçado em sua plenitude de vida, entre os limites impostos pelos rígidos preceitos religiosos e a liberdade de existir e sonhar que ele deu no humanismo, onde exerce seus instintos sem remorso ou culpa e goza em plenitude a vida natural e se realiza na felicidade e na volúpia dos sentidos. Há divergências quanto ao espaço temporal que o barroco ocupa na história literária. Não se pretende explanar em profundidade os variados conceitos do barroco a partir de uma interpretação histórica e geográfica em um eixo compreendido no século XVII por excelência, com destaque para Helmut, Hatzfeld e Benevent, ou mesmo para aqueles que aceitam o barroco como uma constante do espírito humano, que se estende em contínua duração no espaço e no tempo até nossos dias, com relevo para o posicionamento de Eugênio Dawes. Por entendimento estético e literário em nosso estudo, irá prevalecer a noção de um barroco eterno,
que se dinamiza a qualquer tempo sob certas condições adequadas ao seu despertar. Isto dentro da perspectiva de Eugênio Douglas. Nesta escolha que acompanha de autor dourado, e em Poética do Romance, matéria de carpintaria, analisa seu próprio fazer criador. Na teorização de estruturar sua obra literária se escreve, aspas, a visão que tenho do barroco é uma visão pessoal, uma criativa e ideológica. O barroco, para mim, não é apenas um conceito histórico, capítulo da história da arte, mas alguma coisa viva e atuante que estimula na elaboração da minha própria criação literária. A obra mostra como estrutura seus romances, trocando e reescrevendo os blocos, trabalho realizado na perspectiva barroca de Wolfling, quanto às formas abertas. E cito ainda Afonso Ávila, importante crítico mineiro, quem ilude que as projeções do mundo barroco expõem as matrizes e as linhas que determinam e presidem o nosso desenvolvimento histórico e cultural. Ele aponta que entre as raízes mais decisivas, aspas, está o século barroco, não enquanto tão só um estilo artístico, mas sim como fenômeno de maior complexidade, um estado de espírito, uma visão do mundo, um estilo de vida, de que as expressões da arte serão a expressão sublimadora. Desculpa, eu estou um pouco privada. E andamos em direção a Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. A obra, em síntese, como assinala Heitor Martins, aspas, seria uma nonada que trata do problema de habitação do mal no mundo, na constante ronda de seu demoinho e do esforço para invadir-se em direção infinita, à assimilação ao espírito do bem. Transcrevemos um trecho para exemplificar os paradoxos e antítese que norteiam o estilo barroco do autor. Aspas. Vida e guerra é o que é, estes tontos movimentos. Só ao contrário do que assim não seja. Mas para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima, o que parece longe e está perto, ou o que está perto e parece longe. Conta ao Senhor. É que eu sei, e o Senhor não sabe, mas o principal que quero contar é que eu não sei se sei. E pode ser que o Senhor saiba. Fechado. Percebe-se o efeito paradoxal e emocional do texto, onde a personagem, por esse artifício, fabrica uma espécie de gagueira afetiva, com que simula e disfarça a verdade do que sabe. Essas funções imaginativas de imagens sensoriais são visões de uma permanência constante do barroco, fortemente pulsantes e atuais. Hernani Cidade delineia com muito apuro este homem contraditório, cheio de angústia e de volúpia, que delira com as palavras, extraindo delas o aroma e o sabor para criar frases e versos sedutores e estranhos. Diz ele, aspas, as faculdades criadoras do espírito foram, por medo, desviadas de assuntos e problemas em que era perigoso tocar. As artes, com relevo para a poesia, exercia-se no gosto pelo exercício da razão, na expressão de formas engenhosas, em elegância e apuro. Sentimentos paradoxais, sutis, delicados, envoltos no prazer do jogo estético, na acrobacia das palavras para exprimir conceitos e metáforas abstratas, voluptuosas e requintadas. E este homem pergunta como Calderón de la Barca, em 700. Que es la vida en frenesí? Si es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. E esta mesma angústia metafísica perdura em Carlos Drummond de Andrade. Mas que coisa é o homem? Para que serve o homem? Para estrumar flores? Para tecer contos? Para servir o homem? Para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra? Mas existe o homem? Um poema chamado Especulações em torno da palavra homem. Configurado este homem preso ao seu universo humano e não mais às esferas celestes, cerceado em sua expressão de vida pelo que esmaga a religião, dividido entre que lhe concede o mundo da razão ordenadora e das artes, e limitado pelas grades do rígido conceito religioso,
Move-se entre a razão e a fé, entre o profano e o sagrado, o bem e o mal, o homem barroco. Inicio o estudo crítico transcrevendo um trecho de uma carta de abril de 1935 a Diego Macedo em Lisboa, importante escultor português e seu amigo. Diz Cecília, aspas, vocês têm o trecho da carta aí. Eu não tenho feitio nem para dinheiro, nem para glória. São duas coisas certamente agradáveis, mas não pertencem ao número dos meus interesses. Eu gosto de brincar e pensar. Com essas duas coisas consigo atrapalhar e simplificar o que em mim é fundamental. Sentir. Destaque o trecho. Eu gosto de brincar e pensar. Com essas duas coisas consigo atrapalhar e simplificar o que em mim é fundamental. Sentir. Atentem os sentidos das ações verbais e como elas se ordenam. Brincar e pensar se relacionam com atrapalhar e simplificar, e se completam em sentido. Observem os conteúdos semânticos das ações verbais do texto. Podemos organizá-los em dois blocos que vão desaguar em sentido. Vejamos. Brincar, entendido como satisfazer o espírito, seduzi-lo. Sonhar vai se completar em pensar, isto é, exercer a inteligência, a atividade intelectual, portanto, racionalizar a ação de brincar. Contrapõe-se a isto atrapalhar, que propõe uma situação que obscurece e surpreende o conhecimento, acrescida de simplificar, que pretende o inteligível, o interpretável. Para melhor apreensão do que Cecília escreve, e organizamos os conceitos em outra linguagem. Assim, lemos o que ela quis dizer. Quero satisfazer meu espírito, gozar da volúpia e do maravilhamento na construção da palavra, pela razão ordenadora e pela lucidez da inteligência, para que meu verso seja fulgurante, sedutor, surpreendente, e que, apesar de engenhoso, difuso e estranho, seja inteligível aos sentidos. Tudo isso são impulsos lúdicos que convergem para o sentido, o transportar-se em êxtase e deslumbramento para o ato profundo da criação poética. O jogo constitui um dos mais importantes recursos do barroco e Cecília utiliza com raro poder estético e encantatório. E há espaço para transcrever frases de outra carta enviada a Eva Macedo, que era mulher do Diego, né? Sua amiga em Lisboa, em 24 de março de 30, onde menciona seu processo criador. Diz ela, aspas, um simples verso é feito de muitas agonias irrealizáveis. Uma pobre palavra representa quantas noites perdidas, quantas perguntas inúteis, quantas amarguras bebidas sem motivo claro, com reticência. Os versos, estrofes, e todos esses estrofes que nós vamos ver pertencem à poesia completa de Cecília Meirelles, organizada pelo Antônio Carlos Cetim, editora Nova Fronteira, em 2001. Já apareceu uma outra obra completa, precisa de alguns poemas, sucessivamente, até que são 2 volumes, né? Acho que também mais 2 volumes. Mas são apenas alguns versos a mais. Depois dessa aqui, que você tem organizou em 2001? Não, essa aí é a poesia completa. Apareceu já mais uma outra, acrescentando os 8 poemas. Ver, contemplar e outros da mesma esfera semântica, como olhar, refletir, os principais verbos barrocos, chamados verbos primáticos, indicam que a linha é a visual. Este sentido é predominante na poética barroca, seguida da audição. A temática do reflexo no espelho, no cristal, nas águas, traduz o esforço de vencer a fugacidade do tempo, de durar, de vencer a morte, que é recurso amplamente utilizado pelos poetas barrocos. Vamos exemplificar esta percepção estética e visual em alguns trechos de poemas da autora. Transcrevemos alguma estrofe de autorretrato que vocês têm aí. Esta escolha de trabalho em selecionar fragmentos dos poemas
não invalida a apreensão poética e permite mais espaços para mais leituras que possam se abrir à base estilística da poesia de Cecília Meirelles na perspectiva de temas e motivos barrocos. Deste modo se lê: se me contemplo, tantas me vejo, e não entendo quem sou no tempo do pensamento, por desprendendo elas que têm alças e dedos, e é tudo imenso. Múltipla venço este tormento do mundo eterno que me carrego, e contemplo o jogo inquieto em que padeço, e recupero o meu alento, e assim vou sendo. O tema da fugacidade do tempo configura-se no verso de extrema sonoridade plástica, de intelectual elemento encantatório e inquietação existencial, que servem de instrumento para compor o canto do pensamento de ordem mítico-religiosa. Os reflexos que ele dá à contemplação estilhaçam o rosto que contempla. Isto converge para o conhecimento do limite infinito que traspassa a vida, não mais do reflexo, mas do ato de pensar. O pensamento que sonha, diferente do pensamento que racionaliza, não necessita de encadeamentos distantes, pois o que prevalece é a imagem onírica do tempo que não tem duração, e é só silêncio. No tempo do pensamento, há uma relação conceitual entre os dois sintagmas pela artimanha do artifício da criação linguística. A valorização transcendente e teológica da plenitude de pensar, como resultado da perenidade do espírito, resulta na anulação da efemeridade do tempo. Já não há mais fugacidade. Cecília recorre ao jogo do tecido, da ossatura, da vibração e do desenho das palavras pelo puro prazer de jogar com as várias faces da linguagem. O rosto que contempla este universo de impressões estéticas e de fios de fulgurações de linguagens, desse partido em reflexo, aspas, em jogo inquieto, o espaço lúdico onde se encontram as imagens acumuladas de significações, duplicadas na consciência que sonha e comanda a valorização de ultrapassar o mundo eterno, a duração infinita de sua aérea substância existencial. Gilbert Dumont, em as estruturas antropológicas do imaginário, observa que, aspas, refletir é uma tentativa de não morrer, de se projetar mais além pelo espírito, que se subordina-se contra a extinção e a morte. O grande problema do homem barroco é fugir do tempo. E podemos acrescentar também, acrescento eu, contra o tempo, contra o tempo. Em primeiro motivo da rosa, se lê: meus olhos te ofereço, espelho para a face que terás no meu verso, quando depois que partires, jamais ninguém te esqueça. Então, de seda e naca, toda de orvalho trêmula, serás eterna, e efêmero o rosto meu nas lágrimas do orvalho e frágil. Aqui numa galeria, não coloquei isso. A busca da transcendência pelo reflexo, o de se ver em finitude no seu percurso humano, o de consumir-se em sua própria profundidade de substância, persiste nos versos do poema número 3 de Solombra, obra publicada um ano antes da morte de Cecília, onde ela atinge a plenitude da vida mística, conquista o infinito e vence o tempo. No determinar o aspecto visual pela plurissemântica do verbo ver, selecionamos alguns versos dessa obra. Dizem eles: apenas alta noite, algum radioso espelho em sua lâmina reflete o que estou sendo. E em meu assombro, nem conheço o próprio olhar. Mais ainda, mais adiante. Ir falando contigo e não ver mundo ou gente, nem sequer te ver, mas ver eterno no instante. Ver eterno instante é ver o que o tempo não tem agora nem amanhã. O ser que vê seu reflexo no espelho está submerso em imagens que lhe dão significado do seu mundo, nomeado enquanto fala, enquanto reapreende pelo pensamento a sonhar as formas da solidão absoluta, a sua grandeza. O emprego do gerúndio na poesia de Cecília serve para traduzir o tempo sem começo nem fim, suspenso em sua duração infinita.
A tentativa de escapar do efêmero, do fugaz, da frágil condição humana, é um dos temas mais densos e importantes do homem barroco. E vamos lendo, vou sendo, estou sendo e fazendo. Cecília usa e realmente chama a atenção a quantidade do gerúndio duplo que Cecília usa nos poemas. Ela não diz apenas eu estou sendo, eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou falando, sempre assim. Outro recurso na feição barroca é a tensão da linguagem poética. Isso se mostra nas estrofes de 4 sílabas de autorretrato que vocês têm aí, que se apresentam como breves sopros do respirar, provocados pela plasticidade sonora dos versos, costurados ao tecido rítmico de uma circularidade sem fim, no cumprido de viver em contínua duração pela ação do gerúndio em vou sendo. O extrato fônico das rimas, em quase totalidade oclusivas PTDQ, seguido da fricativa S e complementado pelas vogais fechadas em, fortalece o timbre grave que se soma à dualidade e à unidade da substância do sonho. São como balbucios encantatórios, gerados pelas imagens múltiplas da contemplação estética da vida. Jean Cohen comenta que, aspas, a originalidade do rigor métrico da líria moderna reside no contraste com o nebuloso dos conteúdos, análogo àquele contraste de tensão entre o visível da sintaxe e o complicado da expressão. E ainda citamos 2 estrofes de um poema sem título, como todos os demais em canções, obra publicada em 56. Cecília escreve, aspas, assim moro em meu sonho como um peixe no mar. O que sou é o que vejo, vejo o que estou meu olhar. Água é o meu próprio corpo, simplesmente mais denso. O meu corpo é minha alma, e o que sinto é o que penso. Os versos da estrofe indicam que aquele que vê transforma-se no que é visto. Bachelard, em As Águas dos Sonhos, aborda magistralmente o ato de ver os reflexos do rosto ou do corpo nas águas, elemento informe onde o ser adquire a sua realidade e a sua forma idealizada pelo ato da imaginação, o que leva o corpo a ser floração de reflexos, lâminas de brilho em duração efêmera, até o momento em que o sonho onírico da visão de si mesma perde o peso da matéria, a substância física inconsútil se torna alma. E voltamos a Bachelard quando lemos, aspas. A água é também um tipo de destino, não mais o vão destino das imagens fugazes, o vão destino de um sonho que não se acaba, mas um destino que metamorfoseia incessantemente a substância do ser. Que a água não tem forma, ela tem a forma do lugar onde a gente a coloca. Assim, a poeta retoma o conceito de que o sentir nasce da ação do pensamento. Imagem que podemos traduzir como, as 2 pontos. O mergulhar em sensações e cintilações poéticas equivale ao controle absoluto do sonho imaginário pelo recurso da criação inteligível e consciente do ato de criar a palavra, resolvida em linguagem metafórica, engenhosa, sutil, leve e profunda. A consciência mística da fugaça do tempo exprime em pensar o caminho da poeta para alcançar a abstração do espírito. Este lastro de cunho religioso com margens místicas informa o percurso de vida e de poesia de Cecília Meirelles. Em depoimento ao jornalista Pedro Bloch, em 16 de maio de 64, publicado na revista Manchete, alguns meses antes de sua morte, ela informa, aspas, só viajo com a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca. Tem tudo, história, poesia, religião. Já disse que se tivesse que escolher o meu livro para uma ilha deserta, levaria a Bíblia ou o dicionário. E lemos mais ainda outros poemas. Naquelas cores de miragem, d'água e do céu, mágico e confiante, anjos tutor e silêncio me leva, e elas me fazem ver o que sou e não sou, no que estou sendo. Um poema muito breve, né? Está escrito. E seguido, no verbo ver, encontramos um impulso lúdico que move Cecília que se volta em paradoxo para as imagens da realidade que serve à fruição das sutilezas e contradições eternas. Novamente se dá o reflexo do céu nas águas em miragens que se acumulam em maravilhamento no olhar, com estremecidas cintilações de beleza e sedução,
pelas imagens que se diluem no reflexo. O anjo instrutor, que é a essência do Espírito Divino, comanda, purifica e ilumina o ser que sonha e se reconhece na distração simbólica do infinito, unindo o presente sem fim, unindo-se ao presente sem fim pelo emprego do gerúndio composto eu estou sendo. O corpo e o espírito, enfaixados pelo que vê e não vê, em contínua transmutação à procura da unidade do existir. A imprecisão cambiante das miragens funciona como um labirinto, representando antiteticamente a existência humana, que por fim alcança a unidade existencial, unindo o reflexo do mundo humano ao reflexo do sagrado. Ernesto Cassirer, em linguagem livre, expõe o que se deve, aspas, se deve conceber o divino em sua totalidade, em sua máxima intensidade concreta, e ao mesmo tempo manter a distância de qualquer particularidade do nome da imagem. Assim, toda a mística aponta para o mundo além da linguagem, para o mundo do silêncio. Apesar da grave tonalidade de sombra, morte e desamparo dos versos, eles nos encantam de prazer. Nos sentimos tomados por um sentimento inebriante e delicioso que se desprende dessa produção de imagens mentais de altíssimo poder emocional e intelectual, induzido pela linguagem nas suas múltiplas funções evocativas e das formações de pensamento. Nas palavras de Valéry, o poema, aspas, desperta continuamente em nós uma sede e uma fonte. A busca pela fusão do céu com a terra, ou a espiritualidade que se lança no tempo em busca do infinito da existência humana, constitui um pensamento que pertence a todos os homens com vivência mística. O que importa ressaltar é a forma como este pensamento se torna visível, se adensa e se faz palavra. E lemos: há 1000 rostos na terra e agora não consigo recordar o sequer. Onde estás? Entende? Só vejo que não vejo, que não sei se existe. Qualquer palavra que te diga sem sentido. Eu estou sonhando, eu nada escuto, eu nada alcanço. Quem me vê não me vê, estou fora do mundo. O advérbio de negação, não, contrapõe-se a uma afirmação do ato de ver. Este caráter antitético evidencia o paradoxo, elemento que cria a oscilação do real. Este jogo de significados exprime a realidade que não é, mas parece ser, porque o sonho imaginário se firma como realidade. Formado por 3 duplos fônicos, eu estou sonhando, eu nada escuto, eu nada alcanço, o verso comporta a anáfora que organiza a ordem interior do poema. O pronome da primeira pessoa, início de sintagma, intensifica a exposição de ela estar só. E mais acrescentamos, o efeito aliterante da aplicativa S, que funciona como um movimento ondulatório, resulta em uma antítese do significado do corpo do poema, pois a constatação de que nada se escuta, nada se alcança, contrapõe-se o que se canta, o verso que é música. E ainda vamos buscar a intensificação dos contrários, em só vejo o que não vejo e quem me vê não me vê. Porque não ver, tendo visto, e não ser visto porque se vê, é atingir, pela afirmação positiva do que é negação e ausência, o paradoxo ainda mais intenso, o espaço poético de si mesma, a solidão absoluta, o silêncio do mundo, que permite a poeta a sustentação humana para as margens do infinito. Retorno sempre à conceituação de que a fruição estética se dá pela forma como a poeta organiza as palavras no horizonte do verso. Ortega y Gasset assinala, aspas, a fruição estética para se realizar precisa não só que as coisas sejam não apenas reais, mas que sejam de algum modo o que não são. E ainda adverte, é um pensamento que se avista na visão barroca da contemplação dos objetos fora do homem em seu posicionamento estético perante a vida. Podemos aqui parar para dar um exemplo. As coisas são reais, mas não devem parecer que são. Se eu vejo uma montanha, eu posso dizer que ela é o seio da terra. Se eu vejo os galhos de uma árvore, eu posso dizer que são os nervos do tempo. Mas não deixam de ser galhos. Se não forem galhos, não são os nervos. É uma coisa, a fruição estética é assim. Se só for nervo, não existe, não tem como ser. Solombra compõe
organizados em 4 estrofes de 3 versos cada, em dodecassílabos de perfeita estrutura formal e finalizados por um verso final de 9 sílabas. Esta obra de Cecília é considerada a de maior complexidade na busca do sonho transcendente e, portanto, a que exige uma leitura mais profunda e reflexiva. Dela lemos sobre um passo de luz, outro passo de sombra. Era belo não vir, ter chegado era belo, e ainda é belo sentir a formação da ausência. Nada foi projetado e tudo acontecido. Movo-me em solidão presente alheia, com portas por abrir e a memória cortada. E labirintos bebem meu rosto. O poema inicia-se com um claro escuro de forte contraste, um passo de luz sobre um outro passo de sombra, evocando o amanhecer e o escurecer no simbolismo crepuscular em direção à ascensão espiritual, que se acentua pela aliteração sucessiva da consoante S, que vibra em lento caminhar no dodecassílabo, em versos bimembres de 6 sílabas cada, onde os acentos rítmicos intensificam a literação. E envolve-se de beleza por não vir, e mesmo assim ter chegado. De onde? Perguntamos nós. Tudo se dá em uma constelação simbólica de instantes. Um passo de luz e um passo de sombra, um passo no céu, outro passo na terra, no encadeamento das 2 imagens, alcançando nesta caminhada a solidão, longínqua e perdida, intensificada aí pelo adjetivo alheia, e se liga paradoxalmente e sintaticamente pela conjunção e a outro adjetivo que é presente. Presente, alheia e presente. Indicando o estar junto no mesmo momento. Passado e presente juntos no mesmo momento. Passado e presente e seu entrelaçamento temporal abrem portas para as lembranças, despertam a memória para fatos e acontecimentos que provocam uma ilusão da realidade, abrindo-se ao devaneio e ao jogo afetivo e intelectual de sua vida especial. Por isso, a poeta sente, isto é, transporta-se para a percepção absoluta da beleza pelo ato da criação poética, em seu mais alto nível de elaboração formal. Bachelard, novamente citando o livro dele, As Águas dos Sonhos, diz: a beleza é um tempo relevo do mundo contemplado e elevação da dignidade de ver. E conclui, comunicação de 2 princípios de visão entre o objeto belo e o ver belo, uma troca de olhar entre a beleza e o mundo. Impõe-se de imediato o perfeito domínio da versificação dos poemas. Na estrutura do alexandrino, dividida em 2 versos bimembres hexassílabos, marcados metricamente, exige-se que o primeiro bimembro de cada verso termina em sílaba grave ou aguda, como luz, rio, sentir, ado, ão, abrir, como está aqui nos poemas. E cresce ainda mais a perfeição quando se percebe que os acentos se dão na 3ª e 6ª sílaba dos primeiros bimembres e na 9ª e 12ª sílaba dos segundos, estabelecendo o desenho de uma cabeça rítmica dos acentos, que se repetem sempre em intervalos de 3 sílabas, e nos quais as rimas se constroem por meio dessa sequência silábica. Cecília domina totalmente toda a parte da versificação, ela tem um domínio completo. Todos os poemas de Cecília são fabricados com a geometria que eles impõem à perfeição formal, em seu mais alto grau, onde a palavra libertará da sua imanência lúdica, como afirma Afonso Ávila. Léo Spitzer nos chama a atenção para o plano histórico da função das rimas, e um outro olhar para o plano estético dessas funções, mais importante que é, aspas, de fazer funcionar a musculatura poética dos versos em sua distensão fônica, de tornar elástica a linha sonora pela vibração dos segmentos fônicos no meio do verso, onde toda uma estrutura rítmica nas estrofes reforça as posições existenciais do ritmo como ligado ao som do universo.
Então, essa parte da rima é muito mais importante do plano estético do que do plano formal. E voltamos às imagens da negação e da afirmação expressa nos versos paradoxos de feitura extraordinariamente perturbadora em que as ações verbais se realizam no passado. Ou por não ter vindo é que existe, era belo não vir, ou por ter existido, apesar de não ter vindo, era belo ter chegado. E ainda é belo sentir a formação da ausência, onde o verbo ser, no indicativo é, indica que a ação acontece antiteticamente em algum lugar no espaço, no presente. O mundo invisível que não existiu, mas acontecido, e o mundo visível que existiu, não acontecido. É realmente fantástico esse paradoxo da ciência. Esses mundos confluem para um movimento desprovido de qualquer margem humana na formação da ausência, que busca a elevação do espírito para o divino, comandado este vir pela beleza, livre de imagens de si mesma. Ernesto Cassirer, em sua obra Linguagem e Mito, aponta que o divino recusa qualquer atributo, qualquer propriedade que limite sua essência. Por fim, o verso que fecha o poema. Que labirintos bebem meu gosto? A imagem do labirinto era cara aos poetas barrocos pelo que nela se inserem de metáforas de pensamento, de morte e de vida. E entendemos assim labirintos como reflexo na água que absorvem a imagem, onde não há mais o rosto, mas a floração de brilhos difusos, entrelaçados, intensificados por Bebel, que se distancia do seu significado primeiro para outro, mais abstrato, o de entranhar-se no mundo de uma realidade imaginária que o espírito não consegue compreender, o que justifica o sentido interrogativo do verso. Ao longo da leitura da obra poética de Cecília, citamos alguns versos onde o verbo beber aparece com significados que comportam o pensamento mítico, como, por exemplo, o infinito. Eu bebo horizonte. Também bebe estrelas, a noite bebe as cores, etc. Vamos nos aproximar do recurso barroco de extrema sutileza e encantamento que tem na poesia de Cecília, um especial cuidado técnico pelas vibrações e esgarçamentos que traduz o som que tenta não morrer. Refiro-me ao eco. Gerado pelo artifício estético da literação, criado pelo impulso lúdico que possibilita que o som evocado leve à percepção de múltiplos valores, tais como afetividade, dureza, suavidade, melancolia, argêntios, odiantes, onomatopaico e musicais. Cecília utiliza esse recurso com sutis, engenhosos elementos fônicos. Bom, nem sei se é lua, nem sei se é flor, nem sei se é meu, nem sei o que dizer. A conjunção coordenada nem comanda um movimento que cresce em fragmentos fôlegos de desamparo, que vai aos poucos exprimindo a alternativa de perdurar na dúvida e na incerteza. No mundo onírico, não se é uma coisa ou outra coisa, se é uma coisa e outra coisa, na busca da fusão. Este recurso do eco encontramos também em que importa ficar no fundo do inferno, perdido, perdido, perdido. A fricativa surda que comanda no primeiro verso a carga sonora de aceitação dolorosa, afastada, portanto, da imagem divina, enquanto perdido, reiterado 3 vezes, o som acumulativo reaviva o grito de desespero, a palavra que tenta respirar sua angústia e sua morte. O acento tônico na vogal I de timbre fechado, triste em sua ressonância, acentua um tom de perda, esvaindo-se no tempo que suplica viver. A literação, levando ao eco, resulta, nas palavras de Dama Salom, na magia da imagem poética. Realmente o eco é maravilhoso. Para escutar o prazer que se estende pelo eco, que se lança como um enxame de sons e vai ao pouco morrendo no empalidecer da ilusão, citamos ainda alguns versos. Eu estou sonhando contigo, tu estás sonhando com ela, e ela com teu amigo, e ele comigo ou com ela. Ou ainda, já foi isto, mais aquilo, e mais isto e aquilo mais. Hoje tudo está tranquilo, quando vens, não quando vais. E mencionamos isto ou aquilo,
publicada em 1964, antes da morte dela, que são poemas voltados para a infância de todos nós. No deslumbramento de metáforas e assonâncias que dançam e brincam nas páginas, em delicadeza, fulgor e aroma, compostos para todos nós vivemos a infância de Deus. Alguns exemplos nos levam às acopracias e às lindas diabluras das palavras, no mover-se de ondas, de sons, timbres, harmonias, e que se dobram em ecos. Na sacada, a saca da caçada. Na sacada da casa e a casada na calçada. Quem se casa de casaca? Na sacada da casa, a saca. Na saca, a asa e alça, a saca da casa. Quem se alça da sacada para a calçada? A menina descalça, a menina calada. Na calçada da casa, a casada. Ou, esse não coloquei. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha, sonho risonho, o vento sozinho no seu caminho, a lua que a menina sonha é o linho do sonho ou a linha da fronha. O entendimento das projeções do barroco em qualquer processo artístico tem amparo no que Afonso Ávila instrui da arte barroca. Para ele, a atitude lúdica do artista significará muito mais a tentativa de deter o espaço agônico entre a materialidade transitória das coisas e a transcendente perenidade do espírito, espaço que a arte barroca procura dimensionar nas 6 faces de um dado, cujo lance é sempre um jogo consciente da forma, da cor, da palavra, da ideia, do ritmo, da melodia. Os 6 lados do dado. Neste pequeno estudo crítico sobre as projeções do impulso lúdico do barroco na poesia de Cecília Meirelles, procurei revelar a sutileza das antíteses, metáforas, paradoxos, a emoção da consciência que cria a poesia, as impressões do ver e do contemplar no mundo físico e sensível, as tensões da linguagem literária, a fulguração dos ruídos que evoluem o ritmo e o sistema melódico dos versos, a perfeição formal dos poemas como resultado do prazer estético da criação, a temporalidade da vida e sua existência espiritual, o horizonte místico e religioso que procura sua densidade na transitoriedade da vida. Em dia 7 de novembro de 1901, nasce Cecília Meirelles. E a 9 de novembro de 64, ela falece. Hoje, o dia 8 de novembro, une a vida e a morte, numa relação que explica, isto é, refaz pelo pensamento literário no tempo e no espaço, o que se mostra na superfície ou em um casulo de cedo de nuvem, de feições e movimentos do jogo estético do barroco em seus temas emotivos. Assim, pergunto como terminar esta fala, como cessar os ruídos do sentir e a dependência estética que os versos provocam, como interromper os traços de sedução e metamorfose criados pela emoção do espírito, como adormecer os gestos, as formas e as sensações das palavras de seus poemas, tão frágeis e rígidas, em lucidez e devaneio, comandadas pela inteligência. Como não tornar infinita a solidez da beleza? Como? De que modo? Cecília nos dá os versos que nomeiam a extraordinária lucidez dos contrastes que se douram de antítese barroca, quando se consome no que diz. Aspas. Palavra, pequeno rumor entre a eternidade e o momento. Lançam-se à eternidade a poesia de Cecília, de um momento fugaz que se decompõe agora, neste instante, a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Luna, por mais uma aula magna que você dá aqui para nós. Né? A palavra é essa mesmo. Né? Enfim, ela mencionou no curso da palestra uma edição da obra completa, da obra poética completa de Cecília, Poesia Completa de Cecília, de 2001, que é uma edição organizada por Antônio Sequim, uma edição primorosa. Né? E essa edição marca o centenário de Cecília. 2001, como a Lina lembrou aqui agora, nasceu em 7 de novembro de 1901, e a edição organizada por Antônio Sequim é a edição que marca o centenário. É uma beleza de edição, um livro extraordinário, editado pela Aguilar
Exatamente, tem um poema dedicado à própria Lina. E a propósito disso, por ocasião do cinquentenário de Cecília, em 1951, Cecília fez uma viagem a Cataguases, a terra da nossa querida fundadora, e isso está registrado numa rara fotografia que a Lina me presenteou há alguns anos e eu repassei a Anne. E está emoldurada aqui no nosso foyer. Então eu sugiro que se observe bem isso, porque é um momento raro, na época que não se fotografava muito. Estão ali Cecília, completando seus 50 anos, e a menina, Lina, naquele remoto 1951. Essa fotografia está aqui no foyer da Anne. Antes de nós subirmos para confraternizar com você, no coquetel que está sendo oferecido por você tão graciosamente, tão generosamente, eu queria lhe passar mais uma vez o certificado que registra a nossa gratidão, nossa admiração, né? E nosso aplauso, acima de tudo, por você vir aqui mais uma vez e trazer tantas luzes sobre a que você tanto admira. E só lembrar que daqui a 2 semanas, aqui no mesmo auditório Ciro dos Anjos, uma situação bem mineira, né? Hoje você aqui, Cataguases, Ciro, Montes Claros, dia 22, Anderson, Carangola, nós estamos, é um novembro mineiro, né? Então, dia 22, daqui a exatamente 2 semanas, Anderson Braga Horta, que está presente aqui hoje, outro fundador da ANE, vai falar em homenagem ao centenário de morte de um de seus ídolos poéticos, confessadamente, Olavo Bilac. Lina, por favor. É o seguinte, eu peço desculpa, eu estou gripada, uma dificuldade de fala, né? E esse texto aqui foi um texto cortado, porque o texto vai ser maior, porque eu tenho que examinar 2 poemas muito importantes do Aeronauta, que está incluído no 12 Protundo da Holanda. São poemas muito importantes dentro da temática barroca. E aí seria muito longo, né, para poder fazer hoje. Mas mais tarde eu posso fazer publicar, não é? Mas já acrescido já dessa parte de estudo crítico dos 2 poemas. São importantes, também posso depois até bibliografar, para vocês poderem, se quiser, acompanhar o prolongamento dessa palestra, né? Ela foi cortada para poder caber. Não poderia deixar de ser, porque eu não sei falar bem, mas é quase que um agradecimento, porque Dona Lina, desde a minha infância, passando pela minha juventude, que ela foi minha professora na Universidade de Brasília, e da minha infância foi vizinha, no início de Brasília, então lá se vão quase 60 anos. Então, admira, primeiro na 207, onde eu fui vizinho dela, de Dr. Peloso, seu ex-marido, né, ela é viúva dele, Dr. Peloso. Eu era criança e a dona Sebastiana, que era uma auxiliar da casa, era quem às vezes ia me pegar e me dava um banho quando eu estava fazendo traquinagem. E tem isso gravado na memória. E tem essa oportunidade de ter acompanhado essa trajetória dessa grande figura humana e dessa intelectual, que é um orgulho para as terras das Minas Gerais e da literatura brasileira. Eu acho que a dona Lina foi a quem me aplicou de Graciliano Ramos na veia, e agora de Cecília Meirelles. Você lembra disso? Lembro. Porque essas coisas do espírito parece que às vezes marcam mais a gente do que as rotinas, né? Então, para ser curto, o meu presidente, eu gostaria de fazer essa homenagem, mas sem deixar de observar uma coisa, que eu gostaria, Dona Lina, a poesia de Cecília, para mim também, que passa pela música também, né? Há uma musicalidade muito grande. E eu gostaria, talvez, na continuidade da sua palestra, que a senhora fala hoje,
de abordar a questão do romanceiro da Inconfidência, que eu achei uma parte importante na vida de Cecília, porque talvez de um engajamento político, que a gente não pode dissociar a poesia nem da história, nem da luta política, da sociedade brasileira e tudo mais. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, né, o barroco também, essa questão dessa dualidade nossa, essa luta de religião com a própria história. Veja em Gregório de Matos Guerra, e no barroco de Bocage, de tantos outros escritores importantes, né? Essa contradição que eu gostaria que tão bem foi colocada na palestra, mas que eu gostaria só de frisar. Acho que a Cecília do Romanceiro da Inconfidência, a gente pode desenvolver também para que a poesia, o engajamento dos poetas com a sociedade do seu tempo. Muito obrigado, dona Lina. É uma satisfação assistir. Sabe quem sugeriu a Cecília fazer um Romanceiro da Inconfidência foi o Juscelino Kubitschek. Ele patrocinou toda a pesquisa dela, toda a pesquisa. Deram diapositivos da Inglaterra e tudo. Um dos motivos que ela foi a Cataguases em 51 foi para ver o painel Tiradentes de Portinari. Foi a razão primeira. Né? Ela voltou 2 vezes, ela foi 2 vezes. Na segunda vez, ela voltou a convite do Grêmio Estudantil do Colégio Cataguases, que era muito eficiente, tinha uma projeção muito grande. Convidaram, ela voltou para fazer uma palestra lá, foi um sucesso. Veio gente de Depontina, do Vale, Miraí, do Poder do Foi alguém de Rio Bom, Barão? Eu sei de baixo, eu conhecia alguma mulher. Miraí eu conhecia, mas já teve, com certeza, bem perto daqui. Ela foi 2 vezes a Cataguases. Na primeira foi exatamente para ver o painel, né? Ela estava escrevendo um romanceiro. Foi publicado em 53, em 51, o romanceiro saiu em 51. Nasceram quase no mesmo ano, né? O Juscelino é de 1902, ela de 1901. Né? Não faz nada de minha idade. Obrigada pela sugestão, tá? Vou anotar. Obrigado, doutor. Parabéns. Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos. Estão todos convidados para confraternizar com a Lina no foyer da ANE. Ela está autografando Alinhavos do Tempo. E na capa de Alinhavos do Tempo, Marcelo, filho da Lina, estava me dizendo aqui agora, há pouco, e aquela fotografia da capa é a casa do seu João Peixoto, a casa do seu pai, né? Pois é. Mais um belo livro de poemas de Lina Pémega Peixoto, que está sendo autografado aqui hoje, na ANE, para nosso privilégio. É uma das figuras icônicas de nossa casa, uma das fundadoras desta casa, e nós temos muito orgulho de dizer que todos os anos da nossa gestão, os 4 anos em que estamos aqui, na frente da casa de Almeida Fischer, Lina foi palestrante. Portanto, a sugestão sua é capaz de ser usada ano que vem. Sempre foi palestrante, é uma das mais queridas. Eu tive o prazer de acompanhar, né? E não deixem de ver, como disse, a fotografia que está aqui no foyer, Lina e Cecília, as duas que depois se tornaram amigas pela vida toda, mas essa foto foi tirada exatamente quando Cecília foi a Cataguases em 51 para conhecer o painel de Portinari no Colégio Cataguases, o Colégio Cataguases, que foi um colégio fundado pela família Peixoto lá em Cataguases. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço a presença de vocês, com muita alegria, muito carinho. E até já. Vem cá, eles chegaram aos poucos, estas 2 fotos. Me mandou e pediu. É
todas as tá com a organização, já pode fazer com ela. Não, eu não vou. Eu já